Sem fermento, o bolo não cresce. Quer saber o porquê? Se liga, tá rolando a química. Como vocês viram, a Ana se esqueceu de colocar o fermento no bolo, por isso ele não cresceu. Quando colocamos o fermento no bolo, ele cresce porque ocorre uma reação, ou seja, uma transformação da matéria. Mas transformação, reação ou o que é matéria são conceitos explicados pela química, ciência que estuda a matéria e suas transformações. E é só a partir dela que conseguimos compreender muitas das coisas à nossa volta. Todas as transformações que ocorrem na natureza têm a ver com a química. Por exemplo, quando uma fruta amadurece ou quando um bolo cresce. No nosso caso, ele não cresceu. E sabe por que ele não cresceu? Como você viu no começo do vídeo, a Ana se esqueceu de colocar o fermento. E é ele o responsável por fazer o bolo crescer. Mas existem fatores que fazem com que o fermento tenha essa função. Está curioso? O Jean explica pra gente. Quando colocamos o fermento químico no bolo, ocorre uma reação curiosa. No momento que os ingredientes do fermento entram em contato com a massa do bolo, ele cresce, diferente do que aconteceu com a Ana. O bolo sem fermento não cresce e fica assim. Desde o princípio das civilizações, o homem observa a natureza. Enquanto alguns se preocupavam em manipulá-la, dominando o fogo e se aprimorando em recursos de sobrevivência, outros buscavam apenas explicá-la. Foi o caso de Empédocles. O nome é estranho, mas o cara era filósofo, médico, professor e até considerado profeta. Para ele, o mundo era composto por 4 elementos: ar, água, fogo e terra. E a combinação desses elementos era o que formava tudo que existe no mundo. Já Aristóteles, este você já ouviu falar? Era filósofo e escritor, estudava física, metafísica, poesia, drama, música, lógica, retórica, governo, ética, biologia, zoologia. Meu Deus, e você reclamando de português e matemática. Essa grande figura teve forte influência em várias áreas do conhecimento. Aristóteles explicava que as substâncias são todas as coisas que existem no mundo e são compostas de matéria e forma. Para explicar a mudança nas coisas, ele dizia que matéria é tudo aquilo que não muda, como por exemplo o banquinho e a árvore, que são compostos do mesmo elemento, a madeira. O que muda é apenas a forma da madeira. Deu para pegar? Eu vou fazer um experimento para que você entenda melhor o que é substância. Quando os átomos se juntam, eles formam as moléculas, que juntas dão origem a diferentes compostos, e que por sua vez originam as substâncias. As substâncias podem existir em diferentes estados físicos. Elas podem ser divididas em 2 tipos. As substâncias simples apresentam apenas um tipo de átomo, como o gás oxigênio. Já as substâncias compostas são formadas por mais de um elemento químico. Um exemplo é o gás carbônico, um dos gases responsáveis pela poluição do ar. Ele é formado por 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Você sabia que em 1811, o físico italiano Amedeo Avogadro mostrou pela primeira vez qual a diferença entre moléculas e átomos? Aproveitando a deixa, quando temos mais de uma substância, obtemos uma mistura. Essas misturas também podem ser divididas em 2 tipos. As misturas homogêneas apresentam apenas uma fase, como a massa do bolo que a Ana fez. Ou seja, não podemos diferenciar o que é farinha, ovo ou chocolate.
Já as misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase. Água e óleo são um bom exemplo de mistura heterogênea, pois você consegue ver claramente as duas fases. A água está embaixo e o óleo está em cima. Você pode estar confuso com tantas explicações, mas tudo o que estamos falando é mais simples do que você imagina. Olha à sua volta, os objetos que compõem o lugar em que você está, a roupa que você está vestindo agora, o ar que você respira, tudo isso é formado por átomos. Mais uma palavrinha complicada, né? Mas vamos lá. Imagine uma coisa pequena, mas tão pequena que é impossível ver a olho nu. Esse é o átomo, a menor partícula que caracteriza um elemento químico. Porém, é composto por partículas ainda menores. Na ponta do seu lápis, por exemplo, podem existir mais ou menos 60 milhões de átomos. E como você pode perceber, é o átomo que compõe todo tipo de matéria. Uma curiosidade legal sobre átomos é que a cada ano 98% dos átomos do seu corpo são substituídos. Ei, Jean, você falou sobre matéria, mas não explicou o que é. Então, vou dar uma breve explicação. Antes de tudo, não são aquelas matérias que você tem na escola, tipo português ou matemática. Matéria na química é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e a ausência total da matéria é o vácuo. E adivinha quais são os componentes da matéria? São os átomos, é claro. Lembra que nós dissemos que os átomos são formados por partículas ainda menores? Então, essas partículas são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Se cada grão de poeira contém 1 milhão de milhões de átomos, imagine então a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Dani, explique para a gente como funciona a interação deles no átomo. Os átomos são formados por um núcleo, onde ficam os prótons e nêutrons. Os elétrons formam uma nuvem em torno dele chamada eletrosfera. Os prótons e nêutrons têm massa praticamente igual, só que a massa dos elétrons é milhares de vezes menor. Para você ter ideia, os prótons são 1836 vezes mais pesados que os elétrons. Uma curiosidade legal sobre átomos é como os prótons e nêutrons são formados. Vocês sabem? Eles são formados pelos quarks. Segundo a física que estuda as partículas, os quarks são um dos dois elementos básicos que formam a matéria. Você pode não ter reparado, mas em vários momentos a gente fala sobre a massa dos átomos, elétrons, nêutrons e outras partículas. Portanto, a massa é muito importante quando rola química. Em muitas coisas da vida, ou melhor, em muitos assuntos da química, nós temos padrões a serem seguidos. E é por isso que existem as unidades de medidas. Essas unidades são quantidades específicas de grandezas físicas que servem de padrão para comparações e para outras medidas. É o caso da massa atômica. Isso mesmo, átomos possuem massa. Mas você sabe o que é massa? Em física, a palavra massa representa a quantidade de matéria de qualquer corpo, que é geralmente medida em gramas. E gramas são um tipo de unidade de medida. Falar em massa me lembra a massa do bolo que não cresceu. E quando falamos em massa, é muito importante lembrarmos o conceito de densidade. A densidade nos ajuda a descobrir a quantidade de matéria que está presente em uma determinada unidade de volume, ou seja, o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância, como é o caso de recipientes. A densidade pode ser calculada quando dividimos a massa pelo volume. Tá vendo só tudo que pode sair de um bolo que não cresceu? O simples fato de esquecer o fermento nos mostra como a química está presente em nossas vidas. Entendendo a química, fica muito mais fácil lidar com as diferentes situações do nosso dia a dia. Afinal, até em um simples bolo rola química. Até a próxima!